Pode começar, João. Então, vamos lá. No livro Céu e Inferno, nós vamos ler agora o capítulo 2, não é isso? O temor da morte. Lembrando que o conteúdo do capítulo 1 é talvez um dos conteúdos mais importantes para que nós, estando de posse desse conhecimento do capítulo 1, possamos conversar com outras pessoas de forma a diminuir o materialismo do mundo, né? De forma a diminuir a influência dos descrentes com a juventude. Talvez seja o capítulo cujo conteúdo é o que tem de mais importante para a gente contribuir com a regeneração do mundo do que esse conhecimento de André Luiz. Esse conhecimento de André Luiz é para nós, ou para entre nós, os espíritas. Agora, se você quer contribuir para a regeneração do mundo, de forma a tornar um pouco mais religioso uma pessoa descrente, você tem que ter absorvido o conteúdo do capítulo 1 a ponto dele ser seu, você dialogar desse capítulo como você dialoga do conteúdo da sua profissão, com plena facilidade e liberdade. Então, esse capítulo 1 aqui não pode ser uma coisa lida, ele tem que ser uma coisa absorvida e se tornar viva na gente. Beleza? Então, vamos lá para o capítulo 2, Temor da Morte. Então, vamos estudar aí a respeito do medo que, em graus distintos, os homens têm da morte, né? Então, vamos lá. Causas do temor da morte. Ô, João, Sim. posso só fazer uma observação aqui desse início de capítulo 2? Sim. Que interessante esse tema agora, nos dias de hoje, hein? Temor da morte. Né? Porque, muito. Olha como é importante a gente ler isso aqui, entender e procurar captar, refletir bastante, porque, veja, tem tudo a ver com essa situação que a gente está aí, tá todo mundo ficando aterrorizado, né? Tá. E a gente tem que ter um discernimento na nossa mente, senão a gente desequilibra, né, João? Exatamente. Eu estou vendo várias pessoas assim que estão meio transtornada, assim, você percebe que a pessoa está um pouco fora desconectado, assim, do normal dela. Então, eu achei, agora você falou temor da morte, eu falei, nossa, é o que a gente está precisando mesmo agora entender, né? Com certeza absoluta. Realmente, muitas pessoas, né, nessa pandemia, perdendo seus parentes em estado de completo desequilíbrio, né? Pela falta de conhecimento do espiritismo, né? Às vezes são levadas ao plano espiritual para se reunir com aqueles parentes que se foram, mas é uma choradeira sem fim, um entristecimento imenso, significativo, que prejudica o próprio caminhar aqui, né, na Terra, não só seu, como daquele círculo de familiares com os quais aquela pessoa é chamada a contribuir. Porque faleceu um parente, como colocou a Simone aí, a pessoa até está num estado um tanto inconsciente, meio desequilibrado, pela falta de um conhecimento que Kardec nos vai mostrar aqui. Como uma pessoa dessa, como que ela será consolada estudando o livro Ação e Reação? Não, não vai dar. Se você mostrar um livro Ação e Reação para uma pessoa que está num estado desse, ela vai ficar pior ainda. Tem que mostrar Kardec. Então vamos lá. O homem,
o homem, seja qual for a escala a que pertença, qualquer nível, o homem de todo nível evolutivo, desde a fase selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Tem um sentimento inato do futuro, né? De que a morte não é o fim. Diz-lhe a intuição que a morte, a intuição é que diz que a morte não é o último termo, que a morte não é o fim da existência. E aqueles cuja perda lamentamos não estão perdidos para sempre, né? Então, em todas as faixas evolutivas da humanidade, há essa intuição de que a morte não é o fim e que aqueles que se foram não estão perdidos para sempre. A crença no porvir, ela é intuitiva e ela é mais generalizada do que a crença do nada. Então, também tem a crença do nada. Mas a crença de que há uma vida futura, ela é muito mais generalizada, ela é intuitiva em todos os seres humanos de todos os níveis evolutivos. Como é possível que entre os que acreditam na imortalidade da alma, então ele não está se referindo ao pessoal do nada, né? Então ele vai fazer uma pergunta, ela tem caráter interrogativo desde o começo. Como é possível, né, que aqueles que acreditam que a alma permanece viva, tantos ainda se achem apegados às coisas da terra e sintam elas tamanho temor da morte? É uma pergunta que Kardec faz, né? Está falando, a maioria das pessoas acredita que existe a vida futura depois da morte. E como é que esse pessoal que, tendo essa crença, simultaneamente é tão apegado às coisas terrenas, é tão apegado à matéria e também tenha tanto medo de morrer? Como é possível isso? Bom, aí ele lançou a pergunta, naturalmente, e ele vai construir a resposta, certo? Então, vamos lá. Mas ele está se referindo a quem acredita que continua a alma em vida futura. Aí ele vai, ó. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência. Então, primeira coisa, o temor da morte, em algum grau, é razoável ter. É uma consequência da sabedoria de Deus. E uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ora, então todos nós desejamos nos conservar vivos, isto é instintivo. E desse instinto de conservação nasce o medo de morrer. E isso é bom. E isso é bom. Ele é necessário. Quem é necessário? Vamos lá, Medo. gente. Vocês têm o Temor medo. da morte. Temor da É. morte. O temor da morte. O temor da morte é necessário enquanto o homem não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como uma espécie de contrapeso. O temor da morte é um contrapeso ao arrastamento, que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrena e a negligenciar o trabalho que deve servir ao seu próprio adiantamento. Então, primeiro ponto, o temor da morte tem um lado positivo. Ele é fruto da sabedoria de Deus e ele surge do instinto de conservação. É uma necessidade quando o homem não está
muito esclarecido a respeito da sua vida futura. Porque sem esse temor, ele poderia se suicidar muito mais frequentemente do que já ocorre o suicídio, né? E ele também não iria trabalhar e, por consequência, não iria progredir, não iria se adiantar. Beleza? Tudo bem até aí? Vamos lá. É por isso mesmo que nos povos primitivos, o futuro não passa de uma vaga intuição. Quer dizer, não tem tanta clareza a respeito do futuro, de forma que ele é muito vago e a pessoa tem medo de morrer e ela quer permanecer na Terra, porque ela não tem um conhecimento muito claro do futuro, né? Mais tarde, tornada simples esperança, né? Aí mais tarde melhora, sai de uma vaga intuição para ser algo até desejado, mas é um desejo ainda simplório, uma esperança simplória, mas tipo, estou muito adoentado, com uma certa idade, aí, né, a alma já não está no estado primitivo e diz assim, né, eu vou no outro lado, está melhor do que eu estou. É uma esperança, mas aí não é simplória, mas é uma esperança. E, finalmente, uma certeza. Embora, de certo modo, essa certeza neutralizada por secreto apego à vida corpórea. Percebe? Aí depois, não, o futuro é certo. Não é só uma esperança. É certo que eu vou continuar vivo, tenho certeza disso. Quero até ir para uma colônia espiritual, nosso lar, diz o espírita. Aí o católico, não, eu quero ir para o céu. Mas mesmo para essas pessoas que têm a certeza, ainda há um apego à vida corpórea. Ainda é necessário um determinado à vida corpórea com aquela mesma finalidade, para que a pessoa não negligencie o trabalho que vai levá-lo ao adiantamento. Beleza? Mas são 3 graus diferentes que Kardec botou aí. Vamos lá. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Então, estão vendo? É um contrapeso, né? Teve uma compreensão melhor, o medo é menor. Compreendendo melhor a sua situação terrena, aguarda o fim com mais calma, mais resignação e mais serenidade. Então, a gente vê o quê? A gente vê que também a pessoa que tem menos medo de morrer, ela, na vida e diante das dificuldades da vida, ela é mais calma, ela é mais resignada, ela é mais serena. De onde surgiu tudo isso? Um medo menor da morte e uma maior calma e serenidade durante as dificuldades da vida. É porque ela tem uma compreensão melhor da vida futura, né? A certeza da vida futura, a certeza, não uma esperança de que haja, e nem muito menos uma intuição de que talvez haja, né? Mas a certeza mesmo, ela dá outro curso às ideias. Ela dá a essa pessoa que tem a certeza de que existe a vida futura outro objetivo para os seus trabalhos, para ela trabalhar, para ela levar a vida, né? É assim que nós próprios nos dedicamos. Mas ao conhecimento e à prática do bem, digamos, tentar levar uma conduta de vida mais próxima com a moral de Jesus do que o próprio exercício do nosso trabalho profissional. Percebe? Agora tem gente não, que ela se preocupa muito com o trabalho e menos com as questões da religiosidade.
é que falta a ela uma compreensão maior da vida. Não que o espírita vai negligenciar do trabalho, porque o trabalho é o chão no qual ele pisa, para manter a mente focada no alto. Deu para ver a diferença? Agora vai lá Kardec. Ó. Antes de ter essa certeza de que existe a vida futura, ele só cuida da vida atual. Depois de adquiri-la, quem é esse lá aí? Depois de adquiri-la, quem? A certeza. A certeza da vida futura. Trabalha com vistas ao futuro, mas também não negligencia do presente. Percebe? O outro que não tem a certeza só quer trabalhar. Cuida da vida atual. O outro que tem a certeza, não. Ele, sem negligenciar o trabalho, ele está mais focado, a mente mais focada com o futuro do que com o presente. Porque sabe que o porvir, que o futuro, depende da boa ou da má direção que der à vida atual. Não é? Certo? Então, aí a gente quer, assim, né? Tem que ter esse diálogo para conversar com as pessoas, mas não esperemos uma transformação dela de um momento para o outro, porque não vai. Né? A certeza de reencontrar os amigos depois da morte, a certeza de reatar as relações que tivera na Terra, a certeza de não perder um só fruto do seu trabalho, a certeza de engrandecer-se incessantemente, sem parar, em inteligência e em perfeição, dá a essa pessoa, né, que tem certeza da vida espiritual, dá uma paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena, que esse que não tem a compreensão da vida futura não possui. Não possui. Né? Ele não leva essa ideia aqui, ó, não, eu vou encontrar os meus amigos. Não, as minhas relações, elas, né, serão revividas no plano espiritual. Não, eu sei que dos trabalhos que eu executar, os frutos serão sempre meus, não vou perdê-los com a morte. Né? Eu vou me engrandecer em intelecto e em perfeição, em moral, nas virtudes, em humildade, em amor, sempre. E não tem um limite para isso. Não tem um limite para isso. Só não vou alcançar Deus. Isso é limite? Isso não é limite. Quer dizer, eu posso ser tão amoroso, tão sábio, tão humilde. Posso. Só tem uma coisa, você não pode passar Deus. Que limite é esse? Não é limite. Percebe? Não é limite. Aí a gente lembra do livro Os Mensageiros. Né? Apareceu para André Luiz Asclépio. Asclépio, para ele se materializar na colônia Nosso Lar, ele teve que se fechar numa caixa de vidro em que os pensamentos das pessoas eram os mais sublimes possíveis. Aí, beleza, apareceu Asclépio. Só dele aparecer, todo mundo começou a chorar no ambiente. Pelo grau de beleza da alma que era Asclépio. Aí as pessoas faziam alguma pergunta, ele não falava nada, ele mostrava um pergaminho escrito assim, ó. E todo mundo chorando. Aí André Luiz perguntou assim para o dirigente daquele templo religioso dentro da colônia Nosso Lar, em que se materializavam, de vez em quando, espíritos muito elevados. Aí o André Luiz, esse é o mais alto grau a que eu posso chegar? Não, como assim? Não, claro que não. Asclépio é alguém que está ali na direção do planeta Terra. Mas ele e outros que estão dirigindo o planeta Terra, eles desejam ir para Saturno. Vocês lembram disso?
Alguém deseja ir, que está lá em Saturno, deseja ir para Júpiter. Alguém que é um espírito tão sábio, tão virtuoso, que Júpiter se tornou pequeno para ele. Ele deseja e foi habitar o Sol. Aí não, o Sol está pouco. Não, já atingi aqui o nível que suporta o Sol. Agora eu vou me tornar um contribuinte de toda a Via Láctea. Um espírito que cuida da Via Láctea todinha. Dá para imaginar isso? Que grau de inteligência não tem esse espírito? Que grau de virtudes? Ele cuida da galáxia todinha. É lógico, né? Não é sozinho, são vários, mas ele está lá, é um deles. Aí alguém que está na Via Láctea quer ir para Andrômeda, porque a Via Láctea roda em torno de Andrômeda, que é maior ainda. Ou seja, qual é o limite para isso aqui? Para atingir que limite há para a inteligência? Não há. Só não ultrapassa Deus. Entendeu a coisa? Agora você vai conversar com o conteúdo de André Luiz fora de uma reunião espírita? Não, vou dizer, ixi Maria, o João está fanático, tem que internar ele, está pirado, pirou, passou dos limites. Não, com essas pessoas a gente tem que conversar Kardec. Então vamos lá. A solidariedade que ele vê estabelecer-se entre vivos e mortos faz-lhe compreender a solidariedade que deve existir na Terra entre os vivos. Então, nós sempre ouvindo os conselhos do anjo da guarda, e eles nos perdoando de muitos erros que nós praticamos, nos dando sempre a direção, né? Olha, meu filho, não é assim, nunca ficando nervosos com os nossos desvios, né? Chamando atenção, mas jamais nos tratando de forma ríspida, chamando atenção, sim, mas jamais sendo agressivos, né? Poxa, por que eu não posso fazer o mesmo com as pessoas que estão ao meu lado, se é assim que eu sou tratado pelos superiores? Se eu sou bem tratado pelo meu anjo da guarda, mesmo quando eu erro, por que eu vou descascar o pepino em cima do outro? Que às vezes está com uma dificuldade psicológica maior que a minha. Não, tenho que mostrar fraternidade, caridade. Para libertar-se do temor da morte, é preciso que o homem a encare sob o seu verdadeiro ponto de vista. Então, agora ele vai dar o caminho, né? Primeiro ele deu o cenário. Como é que estão os homens? Ele deu os diversos cenários. Agora ele vai começar a dar a solução. É preciso que o homem a encare a morte sob o seu ponto de vista verdadeiro. Ora, e qual é o ponto de vista verdadeiro com relação à morte? Isto é, que tenha penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele, do mundo espiritual, uma ideia tão exata quanto possível. Né? Aí sim, aí o livro Nosso Lar serve de utilidade. Mas eu tenho amigo que é juiz, que ele falou assim, essas obras aí são história da carochinha. Eu li esse livro Nosso Lar, e isso é a mais pura história da carochinha de uma mente muito criativa. Ora, então está faltando para ele Allan Kardec. Mas o Allan Kardec associado ao livro Nosso Lar, dá para a pessoa fazer uma ideia muito exata do plano espiritual. Né? Porque vai dizer, não, lá ainda tem um gramado, tem templos, é uma cidade, tem 1 milhão e tantos habitantes, né? Tem uma praça central. Tem uma praça? Porque você achou que era o céu. Tem uma praça central, né? Tem um rio é uma água brilhante, tem um ônibus que voa,
um super metrô, muito legal, muito veloz. Enfim, é uma ideia exata. A pessoa vai diminuir o temor da morte quanto mais exata for a ideia que ela tenha do mundo espiritual. O que denota da parte do espírito encarnado um certo desenvolvimento, uma certa aptidão para desprender-se da matéria. Percebe? Então, essa própria palavra aqui, né, um certo desenvolvimento, uma certa aptidão, já denota que uma pessoa, para ela diminuir o temor da morte, ela não vai fazer isso em uma semana. Ela tem que adquirir, em 20 anos, em 30 anos, com bastante estudo diário, uma ideia tão exata quanto possível for do mundo espiritual. Aí o medo da morte diminui. Naqueles que não progrediram suficientemente, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. Aqueles que não progrediram suficientemente, como? Com relação ao medo da morte, não procuraram construir em si mesmos uma ideia muito perfeita de como é o mundo espiritual. Aí, para essas pessoas, a vida material prevalece sobre o espiritual e o medo da morte não arrefece. Como se apega às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora na alma esteja a vida real. Né? Se apega muito às aparências, ele não distingue a vida além da vida do corpo, mas a vida verdadeira é a vida da alma. Né? Até faz a ideia de um mundo espiritual como sendo um mundo pior que o daqui, porque, nossa, olha só, essa pessoa, ela tinha um certo poder financeiro, mas era bem de vida, mas morreu. Quer dizer, lamenta mais é a perda do gozo que tinha em vida, né? Aí não tem condição. Aniquilar do corpo, tudo se lhe afigura perdido, desesperador. Aí, ó, você perdeu. Poxa, olha só essa pessoa, ela era muito bacana, sorridente, viajava muito, tinha as condições financeiras boas, perdeu tudo isso, perdeu. Perdeu tudo isso, como se lá do outro lado fosse pior do que aqui. Né? Se ao contrário, em vez de concentrar o pensamento no corpo, ele se reportasse mentalmente à alma, ficar pensando na alma e não no seu corpo físico, a alma, a fonte da vida, a alma, ser real que sobrevive a tudo, lastimaria menos a perda da vestimenta carnal, fonte, o corpo, de tantas misérias e de tantas dores. Né? Para isso, porém, o espírito necessita de uma força que só adquire com a maturidade, beleza? Tem que se tornar mais maduro através do estudo. Né? João, Sim. eu conversando ontem com uma colega que saiu do coma por conta do Covid, ela falou assim para mim, nossa, Deise, eu vi o meu corpo na cama e me vi um outro eu em cima olhando as coisas. Então, olha para você ver como que é forte a medicação que dão para tratar o Covid, que eu tive até alucinação. Então, tem hora que, né? Não acredita assim na alma, né? Não, eu fiquei alucinada. Ela percebeu fora do corpo, ela viu o apartamento ali, o lugar todo que ela estava, mas ela veio na certeza de que a medicação que dava para o Covid era tão forte que ela teve até alucinação. Alucinou.
Meu Deus, né? Em vez de despertar para a realidade, né, da vida espiritual, A, não, sou uma alma, a consigo madrinha enxergar de sem ser pelo corpo. a madrinha de uma amiga minha, né, que também estava com Covid e tudo, ela já retornou, saiu, ela teve muito tempo entubada e tudo, aí ela disse assim, nossa, eu achei que eu tinha morrido, porque eu encontrei tanta gente que eu conheci que já morreram. Então, quer dizer, ela desprendeu, né? A alma dela estava desprendida do corpo material e realmente acho que, sei lá, esses que ela via, né, que já tinham morrido, talvez vieram até para ajudá-la, né? Mas Com não certeza. tem essa consciência, né? E ela despertou assim para estudar um pouco mais sobre o espiritismo, alguma coisa ou não? Não, não são, não, eles são católicos. São A católicos, família né? toda é católica. Aham. Mas se tornou Aí mais assim religioso, diminuiu um não pouco a são, superfície. não, eles são muito religiosos, muito. Aham. Mas é aquela coisa da Igreja Católica, né, João? Aquele sincronismo, né? Que Sim, levanta, senta, levanta, senta, sim. É, faz oração e tudo, mas é aquelas orações já predeterminadas, não é aquela conversa, né? Que eu até costumo falar. Eu digo, por que você não conversa com Deus, você e Ele? Por que você não fala? Por que você tem que pegar uma oração ali pré-fabricada para uhum. conversar com Ele, através daquela oração, e não pela conversa mesmo? Mas Sem uma liberdade reflexiva, né? exato. Fica naquela coisa sempre do mesmismo, né? É sempre aquela mesma coisa, né? Conversa sempre. Ah, vou fazer essa oração aqui, ó Senhor, essa oração aqui, viu? E em vez de chegar e conversar, né? Dizer o que está sentindo, o que está se passando, o que a família, né? Mas cada um vai ter seu tempo, né? É, verdade. Mas essa pandemia está dando uma sacudida no mundo para, né, todo mundo Tá, prestar mais atenção a essas questões espirituais aí, né? É isso que eu ia isso Então é vamos falar, lá. verdade. João. Hã? Não, o que eu ia falar, era isso que eu ia falar. Você vê que tudo tem um intuito, né? Tem uma finalidade. E até essas pessoas aí, você vê os relatos, né? Elas estão tendo, durante esse período aí de coma, elas estão tendo uma experiência aí extracorpórea, né? E É, algumas lembranças. Então, na verdade, deve ter toda uma finalidade de passar por sim, isso, de com bem certeza. nesse sentido, né? Uma experiência de quase morte, né? É, tem gente falando aí na televisão, né? Já apareceu até aí nos grandes programas. A pessoa relata a sua experiência de quase morte e alguns que eram O áudio desligou. Ah, ah, é. Mas ouviram aí o que eu falei, não, né? não. Tem muita gente que está vivendo efetivamente essas experiências de quase morte, né? E voltam melhor, voltam no estado melhor, né? Até os grandes programas de televisão têm mostrado pessoas que eram totalmente descrentes da vida espiritual que voltaram bem mais religiosos, né? Descrentes de Deus que agora acreditam em Deus pelas experiências que viveram de quase morte aí em relação da doença do Covid, né? Que retornar, sim. Está dando uma sacudida. O mundo tem que estar mais espiritualizado, né? Então vamos lá. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Então, se por um lado teve uma parte positiva, que era efeito da sabedoria, O som, João. João, João está sem som.
Está desligado. Aí. É que tem alguém tentando me ligar aqui, né? E aí eu acho que corta o som. Mas estão me ouvindo agora? Agora sim? Tá. Então, vejam. Uma parte do temor da morte é algo bom, fruto da sabedoria divina. Surge do instinto de conservação e leva a pessoa a não negligenciar do trabalho aqui, nesta reencarnação, que vai levá-lo ao adiantamento. Porém, uma outra parte é fruto do quê? De uma noção insuficiente da vida futura, né? Então, essa parte já é uma parte ruim, porque sem uma noção da vida futura, a pessoa se dedica muito ao presente e qualquer acontecimento que lhe surja na vida, ela não tem calma, ela não tem paciência, ela adquire alguns transtornos psicológicos mais significativos, se suicida. De onde é isso? Uma falta de uma noção mais clara a respeito da vida futura. Porque se tem essa noção de vida futura, ela trabalha no presente visando estar melhor no plano espiritual e suporta com mais calma e tranquilidade as dificuldades que a vida no mundo de provas e expiações oferece, né? Então, vamos lá. Embora denote também a necessidade de viver e o receio de que a destruição do corpo seja a destruição total. Então, relembrou aquela parte lá do instinto de sobrevivência, né? Uma parte é boa, o temor da morte vem fruto do instinto de sobrevivência. Outra não, de insuficiência de conhecimentos com relação à vida futura. É assim provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza, né? Então, tem um desejo, mas um desejozinho secreto, contido, de que a alma sobreviva, mas tem ainda uma certa incerteza. Esse temor decresce à medida que a certeza aumenta e desaparece quando está completa, né? Beleza, gente? Então, é aquilo que a Simone falou no começo. Esse conteúdo aqui é muito importante no intuito de consolar as pessoas e no intuito de trazê-las mais a um estado sereno, a um estado de paz, mesmo que algumas das pessoas amadas tenham falecido, para que ela possa levar a sua vida e auxiliar a vida dos seus de maneira mais adequada. Então, esse é o conteúdo para auxiliar as pessoas nesse estado em que elas necessitam de um consolo, né? Eis aí o lado providencial da questão, né? Não seria conveniente deslumbrar o homem com tal ideia, cuja razão não estivesse ainda bastante forte, a razão, para suportar a perspectiva muito positiva e a perspectiva muito sedutora de um futuro melhor, já que ele poderia negligenciar o presente necessário ao seu adiantamento material e ao seu adiantamento intelectual, né? Então, cada um está no seu grau aí. E o temor da morte, para alguns, mais significativo, é bom, porque senão ele negligenciaria a própria vida, né? E todo esse estado que nós lemos, atual da humanidade, com relação ao medo da morte, com relação à certeza de vida futura, a uma ideia mais clara ou menos clara da vida espiritual, todo esse estado de coisas é alimentado e é prolongado por causas puramente humanas que o progresso fará desaparecer, né? O primeiro é o aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura, aspecto que poderia contentar
as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. Então, olha só, esse estado aí é alimentado por ideias puramente humanas. Quer dizer, não são tão boas as ideias, mas e que o progresso vai fazer sumir. Mas essas ideias puramente humanas, elas podem satisfazer inteligências pouco desenvolvidas, mas não pode satisfazer os homens reflexivos, né? Sobre qual ponto principalmente? Sobre como é a vida futura. As ideias religiosas a respeito da vida futura, né? Elas podem satisfazer essas ideias humanas relativas à vida futura de inteligências pouco desenvolvidas, mas não dos homens que são mais reflexivos. Então, vamos lá. Assim eles dizem, desde que nos apresentem como verdade absolutas princípios contestados pela lógica e princípios contestados pelos dados positivos da ciência, é que eles não são verdades, né? Apresentou alguma coisa e esses homens mais reflexivos dirão isso. Não, não tem lógica isso que você está dizendo. Não, é contrário à ciência. Você está falando é falso. Daí a incredulidade de alguns e a crença vacilante de muitos outros. Bom, então, como essas ideias humanas apresentaram sobre a vida futura algo que não alimenta os homens reflexivos, algo que eles não aceitam, eles se tornam incrédulos ou eles se tornam vacilantes. Alguns dizem, não, não é assim. E outros dizem, né, não sei se é. Para estes, para os vacilantes, né, ou para ambos, a vida futura é uma ideia vaga. Então, não tem a clareza que tem o espírita que estuda, né? A vida futura é uma ideia vaga, constituindo mais uma probabilidade do que uma certeza. Quer dizer, ele não tem certeza de que continuará vivo. Ele diz, talvez, é provável. Você acha que conhece o que a gente conhece das descrições da colônia Nosso Lar por André Luiz? Nem pensar, né? Então, a pessoa está vacilante. Acreditam nela, desejariam que assim fosse, mas, apesar disso, exclamam, e se não existir essa vida futura? E se não for assim como você está falando? Hã? O presente é positivo. Ocupemo-nos dele primeiro, que o futuro virá depois. Ora, então, como o objeto a respeito da vida futura apresentado ao homem reflexivo é ruim, ele descarta aquilo e se preocupa mais com o presente. Mas são inteligências poderosas, para as quais algumas ideias a respeito da vida futura são tão medíocres que ele descarta aquilo. Deu para entender? E depois acrescenta, afinal de contas, então, já descarta. Não, essa ideia que você está falando da vida futura, de céu, inferno, eternamente no repouso, punido, né? Punido de forma, só roubei uma melancia, vou ficar no inferno eternamente. Não, não faz sentido, isso é contrário à lógica. Então, isso que você está me apresentando não é uma verdade. Está meio estranho o que você está falando, não faz sentido. Aí ainda acrescenta, e depois acrescenta, vem cá, mas antes de tudo, o que é a alma? Já não tinha certeza sobre a vida futura, já complicou a respeito da alma. Ninguém sabe explicar para essas pessoas incrédulas ou que são vacilantes o que é a alma. É um ponto? É um átomo? É uma faísca? É uma chama? Como é que ela vê? Como sente? Como é que percebe? E como podemos senti-la, vê-la ou percebê-la? Esse átomo, que é a alma. É que a alma não lhes parece uma realidade efetiva. A alma parece mais uma abstração. Os seres que lhes são caros
reduzidos assim ao estado de átomo no seu modo de pensar, estão, por assim dizer, perdidos para eles e não têm mais a seus olhos as qualidades pelas quais se fizeram amados. Não podem compreender o amor de uma faísca. Ora, minha mãe faleceu, mas o que ela é agora? É uma faísca? Como assim o amor de uma faísca? Nem o que ela, nem o que a ela podemos ter. E eu vou amar uma faísca? Esse o é o amor, né? Uma faísca que me ama e eu amando uma faísca, uma centelha, eles mesmos ficam mediocremente satisfeitos, ou seja, insuficientemente satisfeitos com essas explicações. Eles ficam quase sofrendo com essas ideias. Não, essa ideia não faz sentido, né? A alma é uma faísca, o céu é para alguns e lá não se faz nada, e o inferno vai se ficar eternamente lá por alguma coisa da qual já me arrependi. Então, essas ideias são medíocres. Eu não estou satisfeito. É quase sofrível para mim isso que você está falando. Entendeu como é a coisa? Eles mesmos ficam insuficientemente satisfeitos de se transformarem numa mônada, numa faísca. Daí, o retorno ao positivismo. Como é apresentada uma vida espiritual de forma muito errada, eles se viram para a vida terrena. Não, a vida terrena é positiva, que possui algo de mais substancial, sendo considerável o número de criaturas dominadas por esse pensamento. Percebe? Então, tem muita gente que pensa que o raciocínio e pessoas muito inteligentes é exatamente esse que o Kardec descreveu no item 5. Escreveu no item 5. Pessoas sábias, são sábias. Muita inteligência. Aí você fala para ela, o que você acha que é a alma? Olha, minha mãe falava que a alma era uma luz, uma faísca. Olha, como foi que tua mãe te apresentou a vida futura? Olha, desde pequeno eu ia na igreja e todo mundo me falava que tinha o céu para os que foram bons e iam ficar lá sempre, e o inferno para os que se transviaram eternamente punidos, ainda que se arrependam. Então, por mim, essa ideia da vida futura e essa ideia a respeito de alma são insatisfatórias. Então, eu não quero me ocupar com o assunto de religião. A religião, para mim, é algo sem sentido, porque eles estão carregando esse conteúdo do item 5. Percebe a necessidade de muito diálogo para transformar essas cabeças? Mas é difícil, hein, João? Porque como eles têm uma inteligência, uma inteligência alta, um QI elevado, entendeu? São muito materialistas. É difícil você conseguir alterar isso aí. Você bate, mas não tem jeito, sabe? Pelo menos eu tenho esse embate, né? Com o meu marido, eu já falei aqui várias vezes, ele é muito materialista, não, para ele morreu, acabou. Simplesmente eu digo, gente, mas eu falo para ele, eu digo, mas você não acha que seria muito injusto? Quer dizer, uma pessoa veio, matou, vamos dizer, sua mãe, tá? E aí? Essa pessoa não vai pagar por esse crime que ele cometeu? Ele tirou a vida das... Não adianta. Não, ele vai ser preso aí, vai morrer e tal. Morreu, acabou. É difícil de... não consigo convencer meu marido. Não tem jeito. Começa por esses pontos que Kardec está colocando aqui. Porque senão a gente quer começar da lição 30, esquecendo da lição 1. João, aí, eu achei... Chama atenção para o espírita. Você vai falar com essas pessoas? Vou. O que você vai falar sobre elas? Eu vou falar de que alguém que bateu um crime começou na lição errada. Você começar falando assim para ela, a vida no mundo espiritual não é a que é pregada na igreja. Que existe o céu
Inferno. e o inferno, em que uns estão eternamente sem fazer nada e outros estão eternamente punidos. Mas Começa por aí. nem isso ele acredita. Não acredita no céu nem no inferno. Ele não Aí acredita. outro ponto fundamental. Conversa com ele sobre o que é a alma. Ele precisa adquirir, como os outros, a ideia de que a alma é um ser que possui um corpo, que é individualizado, que pensa, que age, que é alguém. É a primeira aula. Percebe a coisa, como diz Kardec? Porque se continuar com a ideia de que a alma é uma chama, me falaram quando eu era pequeno, que a alma era uma chama, pode esquecer. Ele não vai, não, não vai aceitar peças do quebra-cabeça, peças futuras, se está faltando a peça do quebra-cabeça inicial. Então vamos E lá. às vezes, João, a gente dentro do espiritismo, com tanto tempo de estudo, isso é uma coisa tão lógica para a gente que não passa na cabeça da gente que as pessoas não entendem isso. Exatamente. Né? Aí, como a gente está lá na lição 50, não quer voltar à lição 1. Não passa na cabeça da gente que a pessoa possa não entender uma coisa tão simples. E, ao mesmo tempo, daí é mais fácil a pessoa, mesmo que, vou falar assim, olha, eu até aceito a vida futura, mas como eu não entendo essa alma, a pessoa vai para a vida futura, mas vai dormir. Porque ela não sei onde está a inteligência, não sei onde está a memória, não sei onde está o raciocínio, porque eu não entendo o que é a alma. E percebe a importância da gente dialogar com conteúdo e de forma adequada com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas vão chegar para outras que são das nossas famílias, os sobrinhos, os filhos, né? Outros que eles podem influenciar, não. Aí vai dizer para um sobrinho e um filho assim, não. Mas vem cá, você está estudando esse negócio de religião? Você não vê que isso daí é para os bobos? Os inteligentes não estudam isso. Aí esses vão influenciar outros, que vão influenciar outros. Ora. Mas, graças a Deus, meu marido não faz isso, não. Ele respeita. Muitos fazem, né? E principalmente numa faculdade, numa empresa. Aí o que acontece? Está propagando materialismo? Tá. Vai regenerar o mundo? Não vai. Mas o espírita tinha condição de conversar com essa pessoa para ele diminuir essa influência do materialismo que cresce constantemente e que a igreja e que o conhecimento religioso inadequado, portanto, não é o espírita, se mostra insuficiente para combater. Sim, mas o espírita carrega, então, uma responsabilidade maior, porque ele tem condição de dialogar para fazer com que as consequências graves do materialismo sejam freadas no mundo. Né? Aí vamos lá, o item 6. Outra causa... Então, você não quer parar aí, porque já são 3 horas. Vamos. Porque vamos aí, para não ficar depois num pedaço. Pela metade, né? Verdade. Tem razão. Vou deixar o item. Tem razão. João, vamos absorver uma coisa de cada vez, senão daqui um pouco até nós vamos sair doidos daqui. Porque até nós, como espírita, temos que refletir o que nós deixamos de fazer nessa caminhada, né? Porque é o que volta assim, é tão lógico, daqui um pouco nós vamos estar igual o livro Voltei lá, estamos achando que estamos bem na fita e estamos indo lá, pior que um varreu, né? Não, a gente tem que adquirir o conhecimento e o grau de, digamos assim, de consciência plena dos momentos em que nós estamos vivendo, de com quem estamos vivendo, e de que forma nos devemos relacionar com essas pessoas com tal conteúdo da doutrina espírita, como faz o Alberto Almeida, como faz o Jorge Elahá. Ele, aquele conhecimento, ele absorveu, ali é dele, ele fala aquilo ali com naturalidade, então ele está mais apto a causar uma boa influência do que nós.
né? Então, a gente está vendo, com esses estudos, digamos, descortinar portas, né? Como quem diz assim, vem em frente, avança, mas são muitas portas, mas a gente não pode temer isso não, vamos em frente. Mais e mais a gente vai avançar e auxiliar que outros avancem também. Beleza? Você pegou pesado, Jorge Elahá e Alberto Almeida, meu filho. Eu tenho 5 anos de doutrina, e olha, dentro do Espiritismo, esse povo tem uma vida. Essa daí, João, vou ter que voltar de novo para readquirir, viu? Porque ainda não tenho, não. Eu tenho que voltar numa família espírita para ir desde o comecinho, porque igual eles lá tiveram, né, que começaram na sua juventude, novos e tudo. Eu não, já comecei velha, minha filha. Não dá, não. Não, a idade é do espírito, vamos começar a qualquer momento, depois continua, mesmo lá do plano Então, espiritual. mas então, eu comecei praticamente agora, né? Então, vamos lá. Na próxima, eu acho que eu vou estar bem melhor do que nessa. Acredito. Pelo menos sabendo um pouco mais. Numa situação ou noutra, essas pessoas iriam agir de forma mais consciente, de modo mais natural e adequado do que nós. Então, a gente está meio que dormindo, é como falou aquele livro lá, né? Está despertando. Só que tem um pessoal que já está desperto. Não, isso é assim, isso é assado. Não, meu filho, isso é assim, assado, cozido, e fala com amplidão, profundidade, né? Então, a gente tem que seguir esse caminho aí dessa moçada. Mas sabe, João, a gente já tinha, pelo menos no meu caso, já tinha lido esse livro antes e parece que todo dia é uma coisa mais nova e mais, do mesmo tempo mais simples, mais nova, né? Cada vez Não, você descobre coisas diferentes. Esse mesmo, do André Luiz, Ação e Reação, que a gente já tinha estudado um terço dele praticamente, né? E agora estamos retomando. Cada hora o João fala, eu anoto uma coisa, eu digo, gente, como é que eu não vi isso? Sabe? Então, quer dizer, cada hora que você lê, você vai achar alguma coisa. Assim que a gente vai adquirindo conhecimento. Né? Acende uma luzinha nova, né? Parece que eu não Exato. tinha pensado, meu Deus, não tinha pensado nisso. É isso aí. Verdade. Beleza, gente. Quem faz a oração para a gente aí? Bom, melhorei e vou fazer. Maravilha. Muito bom. Divino Mestre Jesus, queremos agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de estudo das obras de André Luiz e de Kardec, Senhor. Gratidão, Pai, pelo aprendizado de hoje, pelo conhecimento que nos é oportunizado nesses momentos, e que possamos, Pai, refletir e condensar em nós tudo que nos foi legado pelo estudo, Pai. Te pedindo também, Senhor, que nos fortaleça na caminhada terrena, no meio desta pandemia que estamos, Pai. Ela também é uma oportunidade de reflexão, de voltarmos para as nossas famílias, para o nosso lar. Providenciando, Pai, um amor maior, uma fraternidade, uma caridade, Pai, de uns para com os outros.
E como eternos pedintes que somos, Pai, olha por todos nós que aqui estamos. Abençoa-nos, Senhor. Encarnados e desencarnados. Abençoa os nossos anjos protetores que estão sempre a nos intuir, nos direcionando no caminho que nos levará até Ti, Pai. Olha, Pai, pelos nossos irmãos que se encontram hospitalizados, que eles também reflitam, Pai, neste momento, sobre a vida, a oportunidade que nos foi dada. Sabemos que tem a vida futura, mas alguns ainda não sabem, Pai, que eles também possam refletir sobre ela. Agradecemos, Pai, por tudo que tens feito por nós, por tudo que Tu nos destes e por tudo que Tu nos dá no nosso dia a dia, não só para nós, mas para toda a humanidade. Te pedimos que abençoe o João, Pai, que está sempre disposto a colaborar com todos, seja no estudo aqui do Espiritismo, como também ensinando as crianças, Pai, a ter um futuro melhor. A somar em conhecimento, Pai. Muito obrigado pelo dia de hoje e por podermos estar aqui. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.